Boa noite! Boa noite! Tô adorando essa ideia de fazer lives. Gente, se eu pudesse, eu fazia live todo dia, de tão gostoso que eu tô achando poder conversar com as pessoas. Sandra, querida, já tá aí comigo. Seja bem-vinda. Marlon entrando, Eliana entrando. Alguns nomes eu não sei dizer. Bueno Salcedo. Silmara, sim. Graciele, a Tina. Que bom, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu considero um dos assuntos mais importantes quando se trata de comunicação. E eu prometo para você que não vai ser chato, porque eu vou abrir o verbo aqui. Eu não vou ser politicamente correta. Eu vou contar a verdade para vocês. Porque as nossas casas são iguais. Não existe lugar melhor, não existe lugar diferente, é tudo igual. E várias vezes, mesmo trabalhando com comunicação, fazendo treinamentos de comunicação, eu dou umas bolas fora aqui dentro e meu filho fala assim: ah, é? Você falando isso? Vou contar para os seus clientes. Porque a gente não acerta sempre, mas é até com os erros que nós aprendemos também. Então eu quero dar um tempinho aqui. Tá entrando a Nelly, Viviane, para a gente esperar mais pessoas entrarem, porque eu considero que esse tema é um dos temas que mais pode gerar em nós um pouco mais de bem-estar nesse período de isolamento social. Porque se nós gostarmos do ambiente, Lilian, seja bem-vindo, Lilian, do ambiente, do clima, né, dentro da nossa casa, nessa convivência maior com a família, olha, pessoal, eu acho que nós vamos sair disso muito diferente, sabe? Tem gente que, de repente, estava desgastado com parentes, com filho, com parceiros, e esse pode ser um tempo muito bacana para você reforçar laços, para você criar novas pontes, né? E um dos caminhos para isso é a gente cuidar com as discussões. Porque é fato, a gente o dia inteiro dentro de casa, convivendo com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com pais, de repente, né? Quem ainda vive com os pais. O fato é que a gente tinha perdido o hábito disso. E agora está sendo um teste de fogo. Um teste de fogo, mas um teste que nós podemos ser aprovados nele. Então eu quero sugerir aí, antes de eu começar a passar para vocês, porque eu fiz aqui várias pesquisas, eu leio bastante sobre esse assunto, esse é meu tema de trabalho, e eu quero te mostrar hoje com toda convicção que é possível evitar discussões em casa, e depois você vai poder levar isso para o seu trabalho quando você voltar à rotina normal. Existe um caminho, por mais que você seja pavio curto. Eu não sei se você é pavio curto. Aliás, eu vou pedir aqui, hoje nessa live, eu quero de vez em quando colocar algumas pessoas aqui dentro para conversar um pouquinho. A gente faz uma pergunta, você entra, depois sai e outra pessoa entra, tá? Mariana Bueno, Silmara, sejam bem-vindas. O Jairo também tá aí, seja bem-vindo, Jairo. Muito bom ter você aqui pela primeira vez nas nossas lives. Tenho feito com frequência, viu? Quando você quiser voltar, fazer perguntas também, tá? E a Giovana tá aí com a gente. Convide pessoas que você conhece para poder ouvir esse tema, porque esse tema é um tema fundamental. Como ter paciência. E isso não significa engolir sapo, isso não significa levar desaforo, até porque agora a gente tá dentro de casa, vai levar o desaforo para onde? Levar desaforo para casa. Então não é nada disso, mas existem sim caminhos para que esse tempo nós tenhamos uma comunicação mais fluida, mais tranquila, mais assertiva. E aí, até antes mesmo de começar a passar aqui os pontos que eu separei para vocês, são muitas informações, mas eu separei alguns pontos que já vão nos dar assim uma condição bem bacana nesses dias, né? Maurício entrando aí, seja bem-vindo, Maurício. Logo que começou esse confinamento, eu percebi assim, o meu filho ficou super nervoso, porque jovem não gosta de ficar dentro de casa, né, gente? Eu vi que ele tava uma pilha. E aí, primeiro dia, segundo dia, aquelas discussões, eu falei, meu Deus, como vai ser ficar aqui dentro com esse menino
20 anos querendo explodir, querendo fazer um monte de coisas, né? Querendo. Ele já trabalha também, trabalha, estuda, e de repente tem que parar tudo, né? De repente não vê os amigos. Eu percebi que ele estava ficando tão aflito, e aí eu comecei a colocar em prática essas técnicas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Pessoal, eu posso garantir para vocês, está sendo bom demais, bom demais. Não houve mais nenhuma discussão, nada. De vez em quando ele dá uns gritos lá na sala, igual hoje, depois eu conto para vocês. Mas um querido, a gente está batendo papo, a gente está conversando na hora das refeições. Porque vocês sabem, né? Jovem fica ali o tempo todo no celular. Mas agora a gente está tendo tempo de conversar muito mais. Então hoje nós até falamos de um filme que ele quer muito que eu assista. Depois eu passo a dica aqui para vocês. Ele até colocou lá no Facebook dele. Mas eu tô me surpreendendo porque tudo que eu vou dizer aqui para vocês, eu tenho colocado em prática. Não são assim questões que eu li no livro e teoria, que agora eu vou dizer faça isso, faça aquilo. Até porque ninguém tem que fazer nada que o outro aconselhe. Você tem que fazer aquilo que for bom para você. Você vai testar e ver o que funciona. Mas existem sim alguns caminhos que funcionam. Quero cumprimentar mais o pessoal que entrou aí, o Maurício, Meutice, Andressa, o ateliê da Vânia, Vânia, linda. Se o Thiago aparecer aqui na sala, eu vou pedir para ele buscar a bonequinha que você me deu, que eu amo. Tá lá no meu quarto, eu fico olhando para ela, chamo ela de Mirinha. Super fofa. A Andressa, a Simone entrou, Marília, muito bom, gente. Então vamos lá. Vou falar já do primeiro ponto, tá? Vou acenar aqui para algumas pessoas, o restante já passou lá em cima, mas considerem-se todos aí bem-vindos, tá? Todos muito bem-vindos. Ó, tem mais um aqui, tá. Beleza. Primeiro ponto. Imagine que você, de repente, entrou numa conversa. Ter que trabalhar em casa com criança pequena ao redor é desafiador. Sim, Silmara, é demais. É demais. E eu vou confessar pra você, às vezes a gente perde sim a paciência, às vezes a gente fala mais alto, mas a partir do momento que nós temos consciência de alguns desses pontos que eu vou compartilhar com vocês, as coisas já vão ficando mais fáceis, entendeu? Muito mais fáceis. Então, o primeiro aspecto fundamental, tá? Quando você vê que tá esquentando ali, que pode surgir uma discussão, você tem que respirar por alguns segundos, 3 segundos ali. Por que isso é fundamental? Presta atenção. Existe uma parte aqui do nosso cérebro que chama amígdala, e é exatamente essa amígdala que aciona, tá? Os neurônios acionam essa amígdala que processa as nossas emoções. Então é assim, os neurônios vão acessar essa amígdala, é uma partezinha pequenininha. Se vocês puderem depois dar um Google aí, vocês vão ver onde fica lá a amígdala. Se você der esses segundinhos dá tempo disso acontecer. De repente, se você ia explodir, esses poucos segundos já te levam a acessar o seu lado um pouco mais racional para você não responder exatamente aquilo que a outra pessoa quer provocar em você. Porque esse momento de discussão, de embate, ele é um momento de tensão. E ninguém tem razão naquele momento, ninguém está sendo racional. Todos estão sendo emocionais, tá? E aí você vem com aquela bomba, e se você responde com outra bomba ainda maior, aí pronto, o negócio desanda e começa a discussão, começam as brigas, e é por isso que muitas vezes as pessoas até têm cortado relacionamentos e partido para agressão, enfim, uma série de coisas horríveis que a gente sabe que nós não queremos de maneira nenhuma que aconteça dentro da nossa casa. Então, esses 3 segundos de respiração, eles são fundamentais. Uma outra dica importante que eu já usei aqui em casa, às vezes funciona e às vezes não funciona, mas eu vou dar para vocês, pode ser que funcione aí com vocês. Começou a complicação, você simplesmente diz, olha, com licença, eu vou sair daqui. Saia de perto. Saia de perto. O ideal é não deixar a outra pessoa falando sozinha, gritando sozinha, porque ela vai ficar mais brava e é perigoso vir atrás de você. Se for filho, marido, sei lá o quê. Mas aí você olha tranquilo e fala, vamos parar aqui, depois a gente volta a conversar. Mas não fique ali perto.
na frente, tentando ali manter ou tentando mostrar que você tem razão, porque na hora da discussão ninguém tem razão. A gente precisa lembrar disso sempre. Na hora de uma discussão, ninguém tem razão. E a gente não vai conseguir provar para o outro que o nosso argumento é o verdadeiro, é o correto naquele momento. Não existe isso durante uma discussão. Discussão é algo onde os dois lados perdem a razão. É o momento em que os dois lados perdem a razão, tá? Outro ponto muito importante. Se você conseguir, eu brinco assim que é fazer cara de paisagem. Alguma vez na sua vida. Pessoal, comecem aí a apresentar as suas perguntas, porque daí eu vou comentando aqui com vocês e de repente, em alguma questão, eu te convido a entrar na sala para a gente fazer essa pergunta ao vivo aqui com a sua imagem também, tá? Você alguma vez já ouviu aquela frase assim, fazer cara de paisagem? E aí eu quero trazer essa mensagem aqui, não que você vai fazer cara de deboche e tal, mas é mais ou menos semelhante, que é o quê? Você ouve o que a pessoa está falando, porque ela está falando ali na sua frente, mas você não escuta. Não escute. Sabe qual que é a diferença de ouvir e de escutar? Ouvir é exatamente o sentido. Seu ouvido está aqui, tudo que você falar comigo aí na hora que eu te colocar na sala, eu vou ouvir. Escutar é processar, é prestar atenção, é compreender, é justamente assim, fixar naquilo que o outro está dizendo. É isso que muitas vezes causa em nós as dores emocionais. Porque a gente de fato está escutando o que a outra pessoa está dizendo da boca para fora, jogando lixo na nossa cara, dizendo coisas que na verdade às vezes ela não pensa, ela está dizendo naquele momento porque está com ira, está com raiva, está com ódio, está ferida. E aí começa a jogar um monte de coisas. Se você só ouvir, você tipo, faça de conta que você está ali, você está ouvindo, mas você não está escutando. Aquilo não está entrando dentro da sua mente, do seu coração. Você está entendendo a diferença? Por isso que a gente fala de escuta ativa. O que é escuta ativa? Escuta ativa é você se esvaziar de você mesmo para ouvir na essência o outro, para compreender o que o outro está dizendo. E no momento de uma discussão, de briga, estou falando de discussão de briga, tá? O melhor é não ter escuta ativa, porque isso vai fazer mal para você. Vocês estão entendendo? Gente, entrou um monte de gente aí, o Gilberto, a Evelyn, que está sempre me prestigiando, essa linda, a Alda, seja bem-vindo, Alda. Em setembro faço 20 anos de casado e usamos essa primeira técnica. Ótimo! Dos segundinhos de respiração, muito bom. Pastor Juvenil diz para fazer cara de pastel dormido de rodoviária. Ótimo! Isso mesmo, Vânia. Cara de pastel dormido em rodoviária, que ele tá lá largado, né? Muito bom. Willis José, Cris Salcedo está aí com a gente. Seja bem-vinda, Cris. O Thiago, o Gilberto Muniz, escutativa seria uma escuta intencional, sim. A escutativa é isso, Gilberto. É quando você intencionalmente precisa e deseja compreender o outro. Você ouve na essência, você ouve integralmente, sabe? Você se desliga do restante, de tudo em volta, para se dedicar ao que a outra pessoa está dizendo, tá? Isso é escutativa. Ronaldo está aí conosco. Pessoal, muito bom. Quem quer entrar aqui na live para falar comigo antes de eu passar para o próximo ponto? Então, ó, eu já falei até agora, tá? Sobre você respirar por alguns segundos para esperar, tá? Que os seus neurônios, que o nosso cérebro acesse essa área que é chamada de amígdala. Eu não sei o ponto exato que fica aqui, tá? Depois vocês olhem lá no eu já vi o desenho, mas não lembro disso. Lá no Google, onde fica a amígdala. É ela que vai ser responsável por processar essas emoções e traz aquele pouco de equilíbrio, um pouco de racionalidade para esse momento de muita emoção, de muita ira, de nervos à flor da pele, tá? É isso que a gente tem que cuidar. A Manu entrou também, seja bem-vinda, Manu. Então, ó, para quem entrou depois, nós estamos falando hoje sobre como evitar comunicação e confinamento, comunicação e isolamento. Como evitar as discussões nesse período, tá? Vamos lá. Eu falei, se possível,
saia de perto, não fique no mesmo ambiente, não fique ali alimentando, colocando lenha nessa fogueira, tá? Peça licença, vá para o seu quarto, vá fazer outra coisa, não fique ali. Se possível, que é muito importante, respire alguns segundos então para fazer esse movimento no cérebro que vai te trazer ali um pouco mais de equilíbrio. Terceira orientação, ouça sem escutar. Que é o quê? É você se preservar. Gente, ouvir sem escutar é como se a gente estivesse se blindando da ira do outro. Não sei se vocês já passaram por isso, sabe? Às vezes eu falo pra mim mesma baixinho assim, isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. Então, eu não permito, eu não falo na frente da pessoa. Às vezes eu falo também, tá? Já vou dizer aqui, dependendo da circunstância. Mas eu não permito que tudo que jogam pra mim entre no meu inconsciente, no meu coração, nas minhas lembranças, nas minhas emoções, enfim, eu não permito. Nós precisamos filtrar. E isso principalmente em momentos de discussão. Sabe por quê? São as pessoas que mais nós amamos, as que mais nos ferem. Por quê? Porque elas nos conhecem profundamente. Às vezes elas vão jogar na nossa cara aquilo que elas sabem que é algo que dói para nós. Elas conhecem as nossas fraquezas. É a mesma coisa quando meu filho falou pra mim, ah, você trabalha com comunicação e tá fazendo isso? Tá falando isso? Por quê? Porque ele me conhece. Ele sabe que essa frase vai doer pra mim, vai ser difícil pra mim, né? E quanta coisa, às vezes, infelizmente. Dani, linda, saudade de você, viu, Dani? Seja bem-vinda. Você tá fora do Brasil ainda, né? Então, gente, olha só. Tô aqui batendo papo com o povo. São as pessoas que nós mais amamos, que mais corremos o risco de sofrer decepção. E nós não podemos deixar que os relacionamentos fiquem enfraquecidos por conta de coisas que às vezes nós ouvimos dentro de casa e que foram faladas em momento assim de ira, de discussão, às vezes a pessoa não tá bem, às vezes foi um dia horrível, ou às vezes explodiu, tava guardando um monte de coisa e de repente solta e você olha assustado e de onde veio tudo isso? Porque estava acumulando. Então é preciso nesses momentos colocarmos em prática alguns desses pontos que eu estou falando aqui, para evitar que o caldo entorne de vez. Para evitar que a gente vá dormir arrasado. Quantas vezes você já foi dormir triste, que ouviu com coisas que você ouviu dentro da sua casa? Quantas vezes você já ouviu coisas de pessoas que você ama, que você convive muito e que você levou um susto imaginando, nunca imaginei que ele ou ela pensasse isso de mim. Nunca. Então, pessoal, isso é muito sério, muito sério, muito sério. A maneira como nós vamos receber e como nós vamos filtrar isso. Olha só, eu costumo dar uma outra dica, isso aqui não está em livro nenhum, mas eu falo. Que é a gente responder com o espírito oposto. O que é isso? Responder com o espírito oposto. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de fazer isso. Tiaguinho estava nervoso lá na sala com o computador dele, ele vive reclamando do computador e eu vivo querendo convencer ele de que o computador tá ótimo, porque agora não é hora de comprar outro. Eu tô no meu papel, né? E ele tá no papel dele de reclamar. De repente ele soltou um grito lá sobre o computador, porque estava estudando e o que ele queria fazer não funcionava. Aí eu abri a porta e tentei não xingar ele, brigar com ele, porque ele estava gritando e estava nervoso. Talvez esse fosse um comportamento meu antes de entender tudo isso aqui, de colocar em prática tudo isso aqui. Eu ia abrir a porta e falar, que é isso? Que falta de educação! Os vizinhos precisam ouvir essa falta de educação, essa gritaria. Era isso que eu faria antes. Mas dessa vez eu não fiz. Daí eu abri a porta e falei, Ti, seu computador é ótimo. Ele, não é porque você não usa mais esse computador há muito tempo. E aí eu tenho que tentar entender também o lado dele, que naquele momento ele precisava de executar determinada tarefa que não estava sendo possível. Então isso é fato, né? E aí eu tenho que tentar me colocar no lugar dele. E aí eu não fico no embate ali contrapondo, sabe? Vocês conseguem me entender?
de ficar ali no embate, ficar no contraponto, não ia nos levar a lugar nenhum, só ia deixá-lo mais nervoso. Agora, isso não quer dizer também que eu vou dizer, você tem razão, seu computador é horrível, você não vai conseguir resolver. Não, não é nada disso. Mas é você tentar não piorar e não entrar na discussão. Porque naquele momento, nervoso como ele estava, se eu me opusesse, seria horrível. Poderia sim gerar mais uma discussão. Tiago, tá me ouvindo aí, Tiago? Dá um ok se você estiver me ouvindo ainda. Vamos ver se ele tá. Ele entrou na sala no início e eu quero ver se ele tá aí ainda. Tem outras pessoas entrando aí. A Marga Nadone, seja bem-vinda. Tiago, você topa vir aqui um pouquinho só para me fazer uma pergunta para você? Vamos ver se ele topa, gente. Vem aqui no escritório um pouquinho. Ele vai me matar depois, gente. Gilberto, que bom, Gilberto. Já vou chamar algumas pessoas pra gente conversar aqui na live, tá? Vamos ver se o Tiago vai ter coragem de vir aqui, que eu quero que ele conte um pouquinho, assim, desse nosso começo aqui juntos, só nós dois, e a minha sobrinha também, né, que mora comigo aqui, e de como eu tenho reagido. Eu vou pedir pra ele falar a verdade, tá? Se eu estiver pisando na bola, ele vai contar. Tiaguinho, vem aqui, Ti. Ele topou. Entra aqui do meu lado um pouquinho. Vem aqui. Fala a verdade pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui agora. Eu contei aquela hora que você tava pé da vida lá no computador, tá? Foi mal? Não, tudo bem. Como é que você vê, assim, a maneira como eu tô reagindo quando você tá nervoso? Você acha que eu consigo fazer com que você não fique mais nervoso ainda, ou eu acabo colocando lenha na fogueira? Pode falar a verdade. Hoje? Vamos falar de hoje. Depois você pode falar de outros dias. Não, hoje eu acho que é de boa. Hoje tá muito melhor, muito melhor. Mas por quê? Assim, o que eu faço que você percebe que eu melhorei? Cara, acho que é questão de comunicação. Tipo, sempre que a gente, tipo, tem conflito, eu fico pensando em como, tipo, a minha mãe fala sobre comunicação e ela, tipo, erra na comunicação. E daí eu fico pesando na cabeça dela, falando, não adianta você falar e você errar. E daí, desses dias que a gente tem ficado em casa, eu percebi que, tipo, ela tem levado isso pra frente, em alguns momentos até que eu tô nervoso, ela fala, olha, eu podia perder a cabeça, mas eu vou manter a calma, porque eu trabalho com comunicação, eu tenho que aprender a me comunicar. Isso acaba me acalmando, de certa forma, ainda mais ultimamente. E você acha, Tiago, por exemplo, quando você tá bem nervoso, assim, se eu quiser contrapor você acha que vai piorar mais ainda as coisas? Se eu quiser ficar ali no embate, querendo provar pra você que você tá errado. Piora muito. Pra mim, piora, mas eu acredito que isso também seja uma questão de temperamento individual, não sei. E a maneira como falar faz diferença? Muita diferença. Muita diferença. Por exemplo, assim, o que você diria pro pessoal, pras mães que estão aí assistindo agora? O que deixa o filho com vontade de chutar o balde? Cara, o que deixa um filho com vontade de chutar o balde é contrariar. Tipo, contrariar no sentido assim, a minha mãe fala, olha, leva o lixo. Aí eu falo, mãe, eu não vou levantar do que eu tô fazendo agora pra levar o lixo. Eu levo depois. Aí ela olha pra mim e fala assim, não, você não vai levar depois. Eu falo, sim, mãe, eu vou levar depois. É porque eu tô desconfiando que ele vai esquecer, tá, gente? Por isso que eu falo. Tipo, é uma desconfiança muito certa, assim, entende? Eu acho que é uma... E isso era no começo. Hoje eu já falo, tipo, mãe, eu vou fazer depois. Tipo, eu sinto que ela meio que desiste, mas ela sabe que eu vou levar depois, entende? Mas você esquece muito. Esqueço, de certa forma esqueço, dando motivo a ela dela me afrontar e dizer que eu não vou levar, entende? Só que eu acho que aí pesa pros dois lados. Do lado dela de realmente acreditar que eu vou levar e do meu lado de ter a disposição de depois levantar e realmente levar, entende? Mas essa questão de afrontar, assim, de tipo, eu falar que vou fazer e você falar que não vai fazer, eu acho que isso é uma questão que deixa qualquer pessoa brava, assim. Não somente filho, às vezes até tipo marido ou esposa. Você fica colocando em xeque, né, a palavra do outro. Tipo, você... isso, exatamente isso. Você desconfia do que ela tá dizendo, você não acredita. Você não confia que ela vai levantar e vai fazer.
Entendi. Tia, mas você há de convir também que às vezes eu tenho razão, né, gente? Sabe aqueles cafezinhos da máquina? Agora a gente não pode ficar saindo pra comprar. Eu tenho meus cafezinhos. Eu tive que esconder, porque o tio tá tomando assim desesperadamente os meus cafezinhos e eu vou ficar sem nenhum na hora que eu quiser tomar. Então por isso que às vezes eu desconfio. Você também observa que você pisa na bola pra caramba. Percebo, claro. Tipo, me provoca e eu tenho que ficar me controlando pra gente não entrar em discussão, né? Exato. Valeu, Ti. Posso sair? Pode ir, valeu. Pessoal, é só pra gente ter uma ideia. Assim, não é fácil pra ninguém, mas, cara, é muito legal quando a gente começa a exercitar isso e principalmente, assim, respeitando o outro, sabe? A gente precisa entender que o outro tem o ponto de vista dele, tem a maneira de ver o mundo diferente da nossa. E quando o Tiago fala, eu não vou levar agora, mãe, eu não vou lavar a louça agora, depois eu lavo. E eu não acredito que ele vai lavar. Então, eu tenho que dar uma chance. Aí, se não rolar, no dia seguinte eu falo, Ti, lembra? Você falou que ia lavar e não lavou. Quer dizer, são coisas simples que podem evitar uma discussão, tá? Podem evitar uma discussão. E aí, esse ponto é justamente um quinto aspecto que eu ia falar para vocês para evitar discussão, que é exercitar empatia, que é tentar compreender a emoção do outro, sabe? Qual está sendo o sentimento do outro? De repente, naquele momento ali, o Tiago está até querendo mostrar para mim que ele mudou, que muitas vezes ele esqueceu, mas agora ele não vai esquecer mais, quem sabe, né? Pessoal, vamos começar a colocar a gente que tá aí. Tem várias pessoas me pedindo para entrar. Então, ó, vou convidar aqui a Sinira, tá? Para você fazer uma pergunta. Aí a gente combina assim. Cada um entra, faz uma observação e depois eu troco, tá? O Gilberto tá lembrando aqui que uma palavra branda apazigua a tempestade. É exatamente isso. Uma palavra branda vai exatamente apagar o fogo. É como água no fogo, tá? Vamos chamar a Sinira aqui. A participação dela e o que ela quer acrescentar aqui pra gente. A Rosiane entrou. Pessoal, muito bom ter vocês aqui, viu? Vou acenar aqui para ela. Alguém passa pela mesma situação aí que eu relatei aqui com o Tiago ou sou só eu? Claro que a gente mostrou aqui uma coisinha bem real, que inclusive aconteceu hoje, que é simples, mas tem situações mais graves, né? Eu tentei colocar aqui a Sinira, não deu certo. Mas alguém quer entrar na sala? Eu não entendi por que não deu. Estranho. Bom, de repente ela entra aí depois. Cris, que bom, Cris. Entra aí, Cris, para a gente conversar um pouquinho. Você que tem 2 meninos, jovens também, deve passar por alguns momentos assim também. Todos nós, né, gente? Marga linda, que saudade de você, Marga. A Marga está dizendo, olha, gente, o que penso, Mira, é que você deve ter uma forma diferente para lidar com cada pessoa. Isso é muito, muito, muito certo. Cada pessoa, você tem que aprender a lidar com ela, sabe? Cada pessoa tem um jeito de agir, cada pessoa tem uns que são mais dados ao silêncio, que não é para você ficar ali no pé enchendo o saco, querendo conversar. A Marga está dizendo que o marido é bem especial, e é isso mesmo. Outros já gostam de conversar. O meu filho, quando ele está no meio da discussão, que eu saio, né? Eu até falei para vocês, se possível, saia, deixe para conversar depois, mas se eu sair, ele fica mais bravo ainda, então ele vai atrás de mim. Outras pessoas eu já percebi que é melhor sair, pedir licença, sair e ok. Então, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa nós vamos ter que aprender o que é melhor para essa pessoa. Como eu posso, mesmo no meio de uma discussão, ter mais respeito por essa pessoa, para poder não alarmar e não acender a fogueira ainda mais. Osélia, demorou hoje, hein, Osélia? Estava fazendo falta. Gente, quem quer fazer uma pergunta aí para mim agora? Entrar ao vivo comigo aqui na live, para a gente conversar e contar algumas experiências. Eu tenho mais ideias aqui, tá? Eu não passei ainda tudo. Enquanto isso, ó, eu vou repetir aqui o que nós falamos, tá? Segredos para evitar uma discussão. Caminhos para evitar uma discussão. É o assunto de hoje que nós estamos falando em tempos de coronavírus. Se possível, saia de perto da pessoa que estiver muito nervosa. Peça licença e não dê margem, não fique no mesmo ambiente, não dê continuidade.
Se possível, e aí você tem que fazer um exercício, porque sempre é possível. Respire fundo ali uns 3 segundos para você fazer esse movimento de sair do estado de inconsciência, de ira e tentar ser um pouco racional naquele momento e não colocar mais lenha na fogueira. Um outro insight que eu trouxe: ouça sem escutar quando você estiver ouvindo coisas duras, coisas que te ofendem, coisas que podem provocar feridas emocionais. Você vai apenas ouvir, porque o nosso ouvido está aqui, ele capta tudo, mas você não vai escutar, que é processar aquela informação. Escutar é compreender, escutar é trazer para dentro, é mastigar aquilo. Então, você pode, no máximo, ouvir, mas você não vai escutar. Você já fez esse exercício? Tente fazer. Alguém ficar falando perto de você e você não escutar nada. Nada. Você está ali, você não está tampando os ouvidos, mas você não está, na verdade, escutando. Rosiane está dizendo que é importante sempre usar a premissa: é melhor ter paz do que ter razão. Rosiane, eu escrevi aqui no meu caderno. Eu vou te mostrar minha bagunça, está escrito aqui no alto, ó. Você quer ter paz ou quer ter razão? Essa é uma máxima que funciona sempre. Funciona sempre essa máxima. É melhor ter paz. Eu escolho ter paz. Vamos lá. Tente exercitar a empatia, que foi outro insight que eu trouxe, que é você entender a perspectiva do outro, né? Entender a perspectiva do outro não quer dizer que você vai concordar, mas você vai respeitar a perspectiva do outro, né? Por exemplo, quando o Thiago escolhe que ele quer levar o lixo de madrugada, porque às vezes ele deixa para levar o lixo de madrugada, principalmente nesses dias ele fica até tarde vendo séries, essas coisas, e aí eu vou deitar e ele fala: eu prometo que eu vou levar. E aí eu fico desconfiando que ele não vai levar. Mas, caramba, se ele prefere levar de madrugada, que mal faz? Vamos combinar? Que mal faz? Que diferença vai fazer? Então, às vezes, se a gente se colocar na perspectiva do outro, a gente vai ver que a nossa implicância não tem sentido. Não faz o menor sentido. Vocês estão entendendo? A Ausélia está dizendo: isso é muito difícil, né, Rosiane? É um exercício a todo momento. A premissa é melhor ter paz do que ter razão. Sabe por que é difícil, Ausélia? Porque a gente acha que está deixando o outro passar por cima de nós. Quando a gente deixa para lá, vou abrir mão da minha opinião para ter paz. E às vezes a gente está aí ganhando, sabia? Porque às vezes não vale a pena tentar convencer o outro. Às vezes nós não vamos convencer o outro. E aí a gente só fica ali perdendo tempo no embate, entendeu? Cada um sabe as dores e as delícias de ser o que é. E nós não vamos conseguir fazer o outro enxergar da mesma forma que a gente enxerga. Então é chover no molhado. Muitas vezes é chover no molhado. A Cris está dizendo aqui: grupo de família no WhatsApp, já estou desistindo, resolvi me calar, mas é difícil. Sim, Cris, às vezes é melhor se calar. Às vezes a gente não deve sair para não provocar uma reação. Mas aí faça como eu faço. Eu não leio tudo. Aliás, eu leio muito pouco. Mas eu tô lá. Tô lá, tô presente para não causar uma resistência. Tipo, é metida, é insuportável, saiu do grupo. Se entrar lá, a Mira saiu do grupo na mesma hora, né? Vão querer saber o que aconteceu. Então, eu não saio para não provocar esse tipo de reação, mas eu fico lá e às vezes eu não dou a menor trela, não leio tudo, participo, interajo com o que eu acho que faz sentido, morro de rir porque meu irmão é muito brincalhão e vamos levando assim. E tem vários outros grupos que a gente tem que agir da mesma forma. Hoje eu estava vendo aqui no grupo do condomínio, se tiver alguém do condomínio me assistindo, a gente fez um grupo do condomínio agora no período de coronavírus. Quase teve uma briga hoje lá no grupo do condomínio. Porque tem gente que quer descer com os filhos e outro acha e não quer que ninguém esteja no momento em que estiver lá embaixo, e outros acham que a área é grande, que não tem problema se for gente do prédio, enfim. Aí, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso risco de querer impor a nossa opinião o tempo todo é muito grande. Nós precisamos cuidar com isso e entender que o outro também tem um ponto de vista diferente. Professor Fabiano, seja bem-vindo novamente aqui, a Celinha. Vou desafiar e agora eu não vou falar. Quem vai entrar aqui agora para interagir comigo? Estou esperando o convite.
Aquela hora eu não consegui colocar. Estou esperando o convite de alguém. Vamos ver se eu consigo achar de novo aqui. Enquanto isso, caiu o meu fone aqui. Eu vou catar e estou esperando alguém convidar. A Milene, vamos ver. A Sinira que tinha chamado antes, eu vou colocar antes, tá? Que aquela hora eu não consegui. Por que não está entrando, gente? Peraí que eu vou chamar o Thiago para me ajudar, gente. Só um pouquinho. Ti, vem aqui, filho. Por que eu não estou conseguindo colocar as pessoas na sala? Por exemplo, a Milene pediu para entrar também, tá? E a Sinira, que já falou 2 vezes. Eu entro lá, tô clicando. Não, filho, mandou. Isso aqui assinaram pra você. Então, a Milene mandou também. Ó, a Osélia, a Sinira, que chamou a primeira vez, ó. Adicionar. Aí, e não entra. Não faz parte da minha rede. Você tem que me seguir, Sinira. Senão eu não consigo te chamar. Coloque a Osélia aí, então. Depois eu chamo a Milene. Tá bom? Me siga lá no Instagram para você poder entrar. Milene, manda de novo. E a Osélia, chame a Osélia. Assim que aparecer, você convida. Tá. Aqui, Ti? Não, apareceu. Não apareceu. Ah, tá. Eu não posso ir só lá no nome dela, né? Quem tem um técnico aqui em casa, aí em casa, igual eu tenho, para ajudar nesses momentos? Vamos ver. Oi, Oi, Milene! tudo bem? Seja bem-vinda. Tá- Obrigada. Tava aqui me batendo, mas eu tô adorando, porque live pode ser tudo natural, né, Milene? Já É, pensou se isso acontecesse na televisão, hein? Por isso que as pessoas nem imaginam os apuros que a gente passava em televisão e ninguém nunca soube. Nos bastidores o mundo estava caindo e diante das câmeras estava tudo perfeito. Aqui é é diferente. verdade. Kelson, querido! Kelson fez a live comigo outro dia. Um amor, a gente tem que voltar para atualizar as informações, tá? Milene, me conta aí. Nesse assunto de discussão em tempo de reclusão, discussão e comunicação, você está conseguindo lidar bem aí no confinamento, no isolamento? Então, eu até escrevi ali que, para mim, a questão da empatia com filho, eu acho que é pior. A gente até consegue ter com outras pessoas, acho que a gente tem um pouco mais de paciência, mas quando é com filho, a gente perde um pouco a paciência. Eu sempre quero impor, daí eu acabo que não compreendo, assim. Enfim, eu acho que falta, é uma dificuldade enorme para mim. Agora, de tudo isso que eu falei aqui, por exemplo, eu falei, né, sobre de repente não ficar ali perto naquele momento que o clima está mais pesado, respirar fundo um pouquinho, ouvir sem escutar, que às vezes eles soltam os cachorros, né? Ouvir sem você compreender aquilo, sem você assimilar aquilo, responder com o espírito oposto, né? O outro está nervoso e você vem e joga uma aguinha naquela fogueira. Disso tudo, Milene, você já tentou colocar em prática? O que que você acha que dá mais resultado? Ah, eu acho que eu deixo para falar depois, assim. Eu deixo o negócio esfriar um pouco, eu penso melhor e depois eu converso com mais calma, porque se eu for falar na hora, muitas vezes não vai dar certo. Mas eu Não já dá tenho esse certo. costume de deixar, de ficar quieta, sabe? De ficar mais Sim. quieta e daí depois eu vou lá e resolvo. Agora, gente, Já não tenho quero esse aqui ser costume. politicamente correta para achar que assim você tem que, oh, abaixa a cabeça, vai para o quarto arrasado e tal. Não é disso que eu estou falando. A gente tem que ser assertivo e quando a gente contém essas emoções, a gente acaba ficando pior também. O fato não é engolir sapo, mas é a hora certa Sim, de falar. É o de jeito falar. certo de falar, né, Milene? O Milene, o Uhum. Kelson tá aí querendo que você conte algum bastidor meu. Você tá querendo aprontar comigo, Kelson? A Milene sabe que às vezes eu sou meio perdida, né, Milene, nos treinamentos. Às vezes ela Ah, é passa muito altos apuros. divertido, né? No Você mínimo a lembra de gente se alguma diverte coisa? bastante, né?
É, né? Ai, meu Deus, agora eu não lembro. Ah, a gente já riu Bom, muito, né? Já se rimos Deus muito quiser, já. você não vai se lembrar de nada até o final dessa live, tá, Kel? Você vai ficar com Não, gostinho aí, com vontade de saber, tá? Você já não. trabalhou comigo e teve oportunidade. Se não viu nenhum fora meu, azar é seu. Gente, eu já dei Ai, tantos ai. foras, vocês não têm Mas noção. é isso. Milene, vamos ver se tem mais alguém querendo participar, gente? Mais alguém querendo contar aqui a sua Vamos lá. experiência? Como é que você tem lidado aí? Então, vou. Tchau, Milene, continua aí, tá? Tchau. Tá bom, beijo. Tchau. Então, gente, mais alguém quer entrar aí para contar se você está conseguindo segurar a sua língua aí em casa, não partir para discussão, não partir para o ataque? Como é que você está lidando com os momentos tensos aí, que às vezes você quer soltar umas, chutar o balde, mas se contém? Ah lá, o Gilberto já quer que o Kelson conte alguma coisa. Podem parar com isso, isso é um complô contra mim. Vou passar aqui agora para os outros insights antes que vocês me peguem, tá? Gente, uma das coisas mais importantes, a gente tocou rapidinho nesse assunto ali agora, mas eu vou falar. É o modo como você fala com a outra pessoa. O modo como você fala. Isso depende, o tom de voz. Tá escuro aqui, né? Vou pôr um pouquinho mais de luz aqui, assim, ó. Vai ficar chapando, mas não tem problema não. O tom de voz, se você fala assim, ó, meu Deus, dedo em riste, deixa o outro já com sangue nos olhos. Se você fala assim, levanta o olhar assim altivo, né? De deboche, de confronto, isso é péssimo. Você vai deixar a outra pessoa mais irada ainda. Eu tô falando de comunicação não verbal, tá? Aquele movimento do corpo, assim, que parece que você quer ir para cima, quer confrontar, quer partir para o ataque. Isso tudo são reações, são estímulos do corpo, da comunicação não verbal, que acessa ainda mais a resistência do outro. Aí o outro também entra numa posição de defesa ou de ataque. Então você tem que cuidar com a forma como você também vai reagir e vai argumentar nessa discussão. Não apenas com as palavras, mas o tom de voz, o gestual, a maneira como você fala. E aí entra um outro insight fundamental, que é o quê? Evitar ironia. Pelo amor de Deus, na hora de uma discussão, não é hora de ser irônico com o seu oponente, com a pessoa que está ali discutindo com você. Ironia é uma das coisas que mais irrita a outra pessoa. Nós, na análise transacional, a gente estudou muito sobre comunicação, sobre transação, chamando a comunicação de uma transação ulterior. É quando a gente quer dizer uma coisa e diz outra, esperando que o interlocutor entende, capte, fisgue aquilo que você quer dizer, sabe? É quase como, na transação ulterior, não necessariamente entra ironia, mas todas as vezes que você está sendo irônico com alguém numa comunicação, você está naquele momento ali exercendo essa transação ulterior. É uma transação maléfica, é uma transação que torna a comunicação pesada, difícil e que pode sim gerar uma discussão maior. Alguém aqui já fez isso? Daniel, meu líder querido, que eu nunca vou esquecer. Você é importante para mim, viu? Você e Rose fizeram parte de um momento muito importante da minha vida e eu tenho uma gratidão eterna. Amo vocês, viu? Mira, essa comunicação que o Kelson está falando precisa de treino diário. Dica, espelho? Sim, dica, espelho, porque daí você tem que observar até o seu olhar, né? O gesto, a boca, para ver se você realmente não está sendo irônico, não está sendo falso. Sabe quando você vê que a pessoa é meio dissimulada, meio falsa, até no jeito de falar, aquilo não passa para você verdade, não passa para você segurança? Isso tudo é comunicação ulterior. Obrigada, querido Daniel, dizendo que nos ama também. A mim, ao Thiago, eu tenho certeza disso. Nós também, viu? Sentimos muita falta de vocês. Então, gente, comunicação ulterior é uma comunicação que envenena os relacionamentos. Envenena. Gilberto está dizendo aqui que uma dificuldade que acontece muito é a tratativa nas discussões de pais com filhos. No caso, o casal, a maneira de cada um tratar.
Uma coisa é certa, gente, na hora de uma discussão, o casal, ele tem que estar em acordo diante dos filhos. Se não houver acordo dos dois naquele momento, que um se cale e não fale nada, mas depois discorde com o parceiro num ambiente privado, longe dos filhos. Os filhos não podem ver que há discordância entre pai e mãe, porque aí vai azedar a situação ainda mais. Aí começa a haver um jogo de poder. O filho sempre corre para aquele que ele acha que vai concordar com ele, vai protegê-lo. E os pais, eles precisam entrar em acordo juntos e depois tratam da situação em frente. Agora, de frente dos filhos. Agora, jamais um tirar a autoridade do outro diante dos filhos, numa discussão, numa birra, seja o que for. Isso é muito complicado, isso vai gerando na criança, né? Desde criancinha, às vezes a criancinha quer brincar com uma coisa e a mãe acha que aquela é a hora de dormir, aí o pai, deixa, nós estamos tudo aqui mesmo, quarentena, ninguém tem nada a fazer, não precisa cumprir o horário de dormir na quarentena. Como assim? Se a família já tem uma rotina, se é a mãe que lida com isso, a mãe já está habituada para criar esse hábito na criança, e aí não é o momento ali, né, de um contrapor o outro. Pior ainda nas situações de clima mais pesado, que daí a briga é com um, a discussão é com um, o outro entra no meio e aí vira uma discussão a 3, a 4. Pelo amor de Deus, o casal tem que ter acordo em público. Eu estou dizendo aqui com o filho, mas em toda e qualquer situação. Depois, juntos, vocês vão conversar. Mas na frente dos outros, é bom que haja acordo, faz bem para os filhos. A Zélia está dizendo aqui, fazer a leitura do outro sem julgamentos, exercer a escuta qualificada, sim. Qualificar o outro muitas vezes passa por ouvi-lo integralmente, inclusive com a linguagem corporal. Entra aí, Zélia, para você trazer um pouco desse seu conhecimento todo aí para a gente. Olha que legal. A Zélia trabalha com isso também, com desenvolvimento humano, tem muito a contribuir. E o Kelson falou assim, que um se cale e não fale nada. Que boa dica. Isso é respeito. Claro, senão vai terminar no fight. Ninguém quer fight, né? Aliás, vocês já ouviram falar, né, que a violência doméstica aumentou nesse período de isolamento social. Gente, isso é muito sério, entendeu? E não vem com essa aqui, eu sou controlado, eu sou equilibrado, eu sou educado. Não, todo mundo pode perder a calma. Todo mundo. Eu já perdi a calma, já armei barraco. Eu duvido. Todo mundo, uma hora, pode perder a calma. Só que a gente não quer perder a calma. A gente não quer. Quando eu falo armei barraco em casa, tá, gente? Não, uma vez. Uma vez na rodoviária também, que o cara me provocou e não deixou minha sobrinha despedir da minha irmã. Minha sobrinha começou a chorar, daí eu fiz um barraquinho. Mas não deve. Não devemos. Entendeu? Ali, eu perdi a razão. Completamente, depois fiquei pensando, meu Deus, se tem uma câmera, e certamente tinha, né? Aqui na rodoviária, me filmando, gritando com esse rapaz, que na verdade é o guarda ali, não tem nada a ver com as normas e tem que cumprir as normas, eu fiquei morrendo de vergonha de mim depois, sério, de vergonha. Vamos ver aqui. Gilberto, aguenta aí que eu já te chamo, tá? A Osélia está entrando. Osélia, seja bem-vinda. Saudade de você. Muita saudade. Olha só, tá vendo? Você falou esses dias sobre as unhas sem fazer. As Aqui, unhas ó, também estamos todos de cabelinhos brancos, de unhas sem fazer, cozinhando, delícia, lavando roupa, fazendo tudo que a gente não fazia com tanta frequência, mas está sendo maravilhoso, de verdade. Não estou reclamando, estou gostando. E eu já sei que você também está aprendendo a fazer algumas coisas diferentes, né? Hoje eu fiz frango tailandês. Olha como eu tô, gente. Detalhe, eu não sei cozinhar, tá? Eu não sei cozinhar, então estou aproveitando. Zélia, conta aí. Como é que você consegue evitar discussão em casa nesse tempo de todo mundo juntinho o tempo todo? Ai, é difícil, né? É um desafio Travou a todo aqui, momento. Pessoal, mas ela já volta. Travou? Tá me vendo? Oi? Não, estamos te vendo. Estamos ouvindo, estamos te vendo aí. É um desafio diário, né? É um exercício diário, eu vejo, porque
tem momentos que a gente entra em choque mesmo, sejam por bobeira, né? Por coisas que nem são tão relevantes. Mas aí a gente acaba dando uma dimensão muito mais que não é desnecessário, né? Depois fica pensando, que desnecessário. Então, não foi a Rosane, ai, meu Deus, Uma das Mirelle, meninas aqui. falou sobre com filhos, e é verdade, porque daí também as crianças, adolescentes, eles estão se sentindo presos. E aí a gente não consegue muitas vezes entender isso. Eu não consigo entender muitas vezes, e a gente acaba tendo atrito, sim. Mas é importante saber que é um momento e que esse momento vai só se repetir se nós permitirmos, né? É difícil porque Se nós ele estamos vai o tempo avançar todo. e ficar pior, ele vai ficar pior e conflituoso de fato se nós permitirmos, né, Zélia? Porque sempre dá para ter aquele clique ali na hora e, opa, redirecionar, né? É por isso que eu falei que é um exercício mesmo, porque se nós permitirmos que isso tome conta, né, da nossa conduta, daí não vai para frente, vai ficar ali patinando, nós vamos ficar discutindo, nós vamos ficar arrumando sempre alguém que vai querer ter razão. Então, eu acho que a Mirelle foi uma coisa bem acertada mesmo. Tem que, às vezes, fazer, né, que não ouviu, dar uma volta, depois vem, deixa passar. Você também falou ali uma coisa que eu achei muito interessante, Mira, que muitas vezes nós temos que não só praticar empatia, mas praticar a empatia também e saber a hora de argumentar e a hora de calar. Isso aí para mim é bem forte, porque nós não somos treinados para calar, a gente quer falar e ter razão sempre, né? Especialmente com filhos. Então, a Malu tá aqui, eu tô falando porque ela tá aí na live, ela entrou para ver, e aí ela sabe que é verdade, né? Nós ficamos no embate e ninguém ganha, né? Eu brinco com ela assim, filha, eu não sou sua inimiga, eu estou falando. Mas aí também vem uma outra coisa que você também já falou aí, acho que alguém comentou, que o tom de voz utilizado, que o jeito de falar muitas vezes causa mais afastamento e mais dificuldade do que facilita, né? A forma de interagir com o outro, né? Agora, uma coisa que eu queria comentar, Mira, desculpa ficar falando muito na sua live. Pode falar. Não, pode falar. Espera aí, pessoal, travou um pouquinho. Travou? Voltou? Da escuta qualificada? Tá voltando, tá voltando. Acho que agora voltou. É que é o horário, né? É o horário do rush. É o horário do rush, é o horário de... Então, assim, só para eu finalizar aí, não ficar deixando a oportunidade para os outros falarem, é que essa questão da escuta qualificada, ela é uma questão, assim, bastante interessante, né? É muito interessante no sentido que, muitas vezes, nós estamos com o outro na conversa, mas eu não estou ouvindo nada porque eu estou processando, estou na minha conversa interna. Então, a minha conversa interna acaba sendo mais forte, mais importante do que a atenção ao outro. E isso também, eu tenho visto assim, que muitas vezes eu faço isso com muita frequência. E é um aspecto que, nesse momento que nós estamos mais em casa, mais confinados, que eu não gosto da palavra, mas mais confinados também, em casa, é um momento que nós podemos exercitar isso, né? Deixar o outro falar e ouvir. Aí, no bom de fato, sentido, né? De ouvir de fato. Ouvir de fato no aquilo sentido de você valorizar o outro, né? Excelente, Osélia. E aí até isso entra também, Osélia, num outro ponto que eu ia abordar aqui, no 8º ponto, que é admitir também o nosso erro. Porque às vezes a gente não tem coragem de dizer, não, você tem razão agora. Gente, como às vezes parece difícil isso. Você está certo, é muito, você tem muito razão. Difícil. Realmente, eu estou sendo implicante, Não é? Mas nós precisamos começar a colocar isso na nossa prática. Porque vai desarmar, inclusive, o outro, não é? Você deixa o outro agir, daí, às vezes, né, quando você está numa discussão. E aí começa a querer ter razão, o outro também quer ter razão. E quando você, não, realmente você tem razão, é uma forma mesmo de mostrar para ele, falando, olha, tá bom, né, não vale a pena, talvez, essa discussão aí. E o outro vai ficar sem jeito mesmo de continuar. Aliás, ele não vai achar mais um fio, né, que
conduz a discussão aí. Então, eu acho assim, super adequado mesmo. Tudo que você tem trazido aqui nessa reflexão é adequado e muito presente no nosso dia a dia mesmo, né? Não só na família, mas também no nosso ambiente profissional, na escola, faculdade, enfim. Momentos, né? Uhum. Tá certo. Zélia, muito obrigada, viu? Um beijo grande. Fique aí que a gente já está praticamente Beijo, terminando. saudade. Um beijo também, um beijo para Malu também, viu, Malu? E eu vou só aqui tentar colocar rapidinho o Gilberto antes da gente terminar. O Kelson está perguntando aqui se o confinamento nos permite conhecer nossa própria casa. Sim, Kelson, é impressionante, porque às vezes a gente não conhece bem as pessoas com as quais nós vivemos debaixo do mesmo teto. Quantas pessoas, uma vez uma amiga me contou, olha que coisa absurda, que o marido saiu para ir ao supermercado e nunca mais voltou. Gente, não era bem uma amiga, uma pessoa que eu conhecia. E eu pensei, se chega a acontecer uma coisa dessas, é porque de fato você não está percebendo os sinais. Os sinais, eles existem. A gente não está percebendo o outro, a necessidade do outro, as dores do outro. E agora, nesse momento, tão juntos, tão próximos, né? Tente almoçar junto, tente sentar junto para conversar, assistir alguma coisa junto, deite na cama com seu filho, sabe? Vai bater papo com ele, vai saber o que ele gosta, né? O Ti estava me falando desse filme que ele viu, acho que chama O Poço, acho que é isso, que ele gostou tanto, que ele achou que é uma crítica social grande, e ele me explicando ali, né? E eu entrei, prestei tanta atenção naquilo que ele estava falando, muito mais do que eu prestava atenção comumente em outras circunstâncias. Então, pessoal, eu vejo esse tempo tão precioso, sabe? Tão precioso para a gente se reconectar com as pessoas com as quais nós vivemos, né? Para você ouvir de verdade, sabe? Para você escutar, uma escuta qualificada das pessoas que vivem com você, né? E sempre, no grande, você entrou, a gente já está saindo, mas a gente fará outras vezes, outros encontros. Você é uma fofa também. Procurem de todas as formas, sabe? Essa frase já é velha, mas eu vou deixar ela aqui, né? No meio da discussão, ninguém tem razão. E é melhor ter paz do que ter razão, sabe? Às vezes, num outro momento, quando a poeira baixar, você vai poder sentar com aquela pessoa e dizer, olha, aquele dia, quando aconteceu tal situação, eu senti tal coisa. Você não vai dizer o que o outro fez, que o outro te humilhou, não. Eu me senti assim. E, na verdade, eu gostaria de saber, você pensa isso, você ainda acha isso? Eu posso te garantir que a pessoa vai dizer, não, eu estava nervoso, eu falei coisas da boca para fora, sabe? Então, tente levar isso para a sua vida, para que você tenha um tempo de qualidade aí, sem discussão, sem brigas, nesse tempo de confinamento. Eu não sei se a nossa live será cortada, porque a gente já está aqui há um bom tempo, mas uma última oportunidade aqui de participação para o Gilberto. Oi, Gilberto, boa noite. Seja bem-vindo. Prazer falar com você, viu? Que mensagem você traria, Gilberto, para o pessoal que está acompanhando a gente agora, quando a gente tenta estimular essa paz na comunicação nesse período de maior convivência? Veja bem, uma das coisas que eu acho importante é que a gente precisa realmente conhecer uns aos outros, nos conhecer, né? Isso facilita, porque a gente acha que a gente conhece muito da gente mesmo, mas nesse momento dessa quarentena, desse momento onde você se força a estar com outros, isso acaba te levando a desafios, né? Então, eu vejo assim que a gente precisa conhecer também um pouco do outro, mais um pouco ainda. Por exemplo, conhecer os temperamentos. Quando você conhece os temperamentos, lê um pouco sobre os temperamentos, porque o temperamento aí, eu lembro ali que o Thiago comentou, né, sobre temperamento. Isso também é um desafio. As pessoas com temperamento mais forte, o colérico, o sanguíneo, eles realmente pavio curto. Pavio curto. Né? E nós que somos mais melancólico, sanguíneo ou fleumático melancólico, tem que ter muita paciência muitas vezes com um sanguíneo e um colérico, porque, cara, você toma posição,
Você só fica calado, você não faz nada. E do outro lado, mas calma, então a gente tem que chegar ao quê? No equilíbrio. O equilíbrio sempre vai nos levar ao sucesso, né? E a resiliência é a melhor receita. A resiliência, todos nós somos aprendizes dela. E precisamos cada dia mais perseverar nesse aprendizado. É isso, Mira. Gilberto, muito obrigada. A nossa live vai cair, mas eu quero agradecer profundamente essa pessoa também de Limeira que disse que está acompanhando a gente. Muito obrigada. Todo o pessoal que entrou aí para essa live, continue nos acompanhando. A gente vai fazer outros momentos. Teremos ainda essa semana conversas muito boas, sempre para te auxiliar com a sua comunicação.